Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Aproveito para cumprimentar também todos os irmãos que estão assistindo a este culto pela internet. Meus cumprimentos também ao pastor Otto Miranda de Alencar e à pastora Juraci, que por certo, neste momento, estão assistindo em sua casa, na casa residencial, este culto. Hoje, me parece que a chuva, nesse final de tarde, início de noite, embaraçou um pouco a chegada de alguns aqui. Na terça passada, havia um número bem mais expressivo, mas eu creio que na próxima terça nós teremos um número maior, porque é importante a nossa presença, a nossa participação no culto de terça-feira, culto de ensino da palavra de Deus. É tradição na Assembleia de Deus nós termos um dia na semana para o ensino da palavra, a doutrina que nos fortalece, que nos enche de conhecimento. Amém? É o que diz João, me parece capítulo 7, versículo 17. Evangelho de João 7:17, na versão que eu tenho aqui, diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Olha só que coisa interessante. Se alguém quiser conhecer a vontade de Deus, ou se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, para se fazer a vontade de Deus, é necessário conhecer a doutrina verdadeira, genuína, porque o não conhecimento da doutrina poderá levar a falsas percepções da realidade. O não conhecimento da doutrina poderá levar a decisões equivocadas que vão gerar consequências amargas. É isso que nos dá para entender o texto. Muito bem. Hoje nós preparamos uma mensagem, um ensino, e eu estou aguardando o Israel terminar da formatação, mas enquanto isso nós já vamos ler o texto que está no livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Eu aproveito o momento para unir o culto em ação de graças, pelos 26 anos que eu completei hoje, na carreira do Ministério Público do Amapá. Foi exatamente num dia como esse. E eu havia, no 4º ano da faculdade em Belém do Pará, almejado esse sonho, almejado ser, na época eu queria ser um promotor de tribuna do júri. Eu tinha uma professora encantadora de processo penal, que era promotora do júri também. Em 1994, eu prestei o primeiro concurso aqui, no Amapá. Eu fui exitoso nas 2 primeiras etapas, primeira prova, segunda na dissertativa, e acabei sendo eliminado na prova oral, na 3ª fase, em um grupo de disciplinas. É um concurso muito difícil, espinhoso. Na segunda vez que eu fui prestar, 2 anos depois, eu não queria mais, eu disse que eu não ia mais fazer.
eu fui a Brasília para defender uma causa na época do governo, junto ao Supremo Tribunal Federal, e lá eu passei uma semana tratando daquela causa. Quando eu voltei, a esposa me disse que eu estava inscrito para fazer o próximo concurso. E eu disse, mas como? Eu não me inscrevi. E ela disse, mas eu escrevi você. E eu disse, mas como? Ela disse, você lembra daquela folha de papel em branco que você deixou só com a sua assinatura? Eu disse, eu não estou muito lembrada. Ela disse, olha, faz 5 anos, já estava até meio amarelada. E o que foi que você fez? Eu fui a um exímio datilógrafo, na época, um datilógrafo, por sinal, era irmão do doutor Colares, um juiz que tem, um dileto juiz. E o que foi que você fez? Eu fiz com que ele transformasse numa procuração, me dando poderes para te inscrever. E está aqui o seu cartão de inscrição. Eu disse, pelo amor de Deus, e agora? Não, você vai ter que fazer. E 30 dias depois era a prova. Então fomos aprovados, a primeira fase, veio a segunda. E na terceira, não foi na segunda, teve uma dificuldade numa questão lá. E acabou que o tempo encerrou e eu não completei o que eu deveria fazer. Faltando alguns milímetros ali para chegar. Mas 2 dias depois, uma ligação me incitando, me estimulando a fazer um recurso curto, simplesmente pedindo a recontagem dos pontos, e assim eu fiz. 24 horas depois saiu o resultado provido, me habilitando para a terceira fase, a fase oral. E nessa fase Deus me deu vitória, e deu vitória na 4ª fase, que foi a tribuna, e nós chegamos lá em 3º lugar na concorrência. E 1 ano depois, Deus falou comigo, dizendo, eu fiz aqui, deixei que você passasse por essa situação, para que você não se estribasse no próprio conhecimento, mas soubesse que fui eu que o coloquei lá. Porque eu tenho um propósito na tua vida. Então eu não sabia, o desenrolar dos fatos foi Deus que foi conduzindo o processo. Então eu quero aqui glorificar ao nosso Deus. O mesmo Deus que me deu vitória é o Deus que vai te dar vitória também. Glória a Deus. Deus é bom e maravilhoso em todo o tempo. Josué capítulo 9 é um capítulo muito conhecido. Nós vamos ler apenas alguns versículos, porque a história é um pouco longa e não nos permite o tempo lê-lo todo. Diz assim, todos os reis que estavam ao lado do oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 2, então eles se ajuntaram de comum acordo, digo comigo, ajuntaram de comum acordo, para guerrear contra Josué e contra Israel. Tudo bem, versículo número 3, mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. O que está escrito na sua Bíblia? Estratagema, que tem o mesmo sentido, astúcia, estratagema. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos, mesmo sentido, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento,
foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Diga comigo, aliança. Ótimo. Em seguida diz: mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus. Agora vamos para o versículo 14. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Diga comigo, não pediram conselho, direção de Deus. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Versículo 22, Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram? Podeis sentar. O tema que nós trouxemos para este estudo é combatendo o espírito de manipulação em tempo de avivamento. Tem momentos que Deus está nos dando uma direção de nós ministrarmos uma pregação voltada mais para uma ação, voltada mais para um ativamento. Mas, orando pela madrugada, hoje Deus me deu essa direção, como me deu na terça-feira passada, quando nós falamos do esquema de Jezabel, esse espírito que se infiltra na igreja, ou às vezes na família, ou em ambientes do trabalho, para conseguir propósitos ilícitos, propósitos não saudáveis. E hoje Deus então me fez olhar para esse texto, Deus me conduziu para esse texto, para tratar especificamente desse espírito de manipulação. Como é que ele funciona? Quais são as estratégias que o adversário usa para conseguir seus objetivos? E quais os momentos que ele age com esse ataque para enganar? E que Deus nos livre da ação dele. Muito bem. Próximo slide. Há uma introdução, nós colocamos aí uma imagem que simboliza a ideia de manipulação, que simboliza essa ideia de manipular, tá implícita aí nessa imagem. A falta de discernimento para lidar com a manipulação pode trazer consequências sérias ao crente, à igreja, à sua família e aos seus negócios. A falta de discernimento. Então, por isso que o discernimento é um dom de Deus, e Deus dá a quem pede. E eu vou estar orando e tenho orado para que Deus conceda para vocês o dom do discernimento, para que vocês tenham um farol que os habilite a discernir entre a verdade e a mentira, entre aquilo que é aparência e aquilo que é realidade, entre aquilo que é evidência e aquilo que é verdade.
Eu, na minha carreira, ao longo desses 26 anos, lidando com processos, com pessoas, com narrativas, eu já tive a oportunidade de acreditar em uma versão mentirosa e pela maneira como a pessoa colocou, pela expressão gestual dela, pelas lágrimas, pelo choro, pelo drama, mas Deus, pela sua bondade, sua misericórdia, não deixou que a injustiça fosse feita naquele caso. É um caso que ficou muito conhecido, emblemático aqui em Macapá, que eu chamei de a Carminha do Amapá. Não sei se já ouviram falar. Era um júri, um julgamento muito interessante nesse dia. Eu vou contar rapidinho, antes de entrar no contexto. Uma senhora de aproximadamente uns 40 anos na época, e seu filho foram parar no banco dos réus, e acusado da prática de homicídio ali, à proximidade, no entorno do fundo de quintal. E no dia do julgamento, quando foi o interrogatório dela, ela afirmou de forma muito dramática, chorando muito, copiosamente, dizendo para aquele plenário, para os jurados, para a juíza, que ela havia naquele dia acordado 5 da manhã para fazer comidas típicas a fim de vendê-las. Tacacá, vatapá, caruru, essas comidas regionais. Quando ela preparou, ela guardou aquilo e no final da tarde ela foi vender na orla da cidade. Ela ficou até aproximadamente às 10 horas da noite vendendo. Quando terminou, ela voltou para casa. Quando ela chegou na cabeça da ponte, tinha um marginal. E esse marginal exigiu que ela pagasse um pedágio para ela poder passar e chegar até a casa dela. E ela disse: olha, eu não vou pagar pedágio, porque não é justo que eu tenha trabalhado o dia todo, me sacrificado, suado a camisa, e agora ter que te dar dinheiro para te ingerir bebida alcoólica ou comprar droga. Eu não vou fazer isso. E a coisa foi crescendo, não crescendo, segundo o drama que ela foi relatando ali, até que, ao final, ele teria puxado uma garrafa de bebida alcoólica e deu na cabeça dela e saiu muito sangue. Ela saiu correndo e aquele homem correu atrás dela, puxou uma faca. Ela chegou até a casa gritando. O filho dela saiu de dentro da casa com uma arma de fogo e matou aquele homem. E eu disse: poxa, eu olhava para aquelas senhoras, eram 4 mulheres, no jurado 3 homens, e eu disse: essa mulher e esse rapaz serão absolvidos, mas será que eles estão contando a verdade? E eu fiquei com aquela grande interrogação: será que estão contando a verdade? Eu pedi ao juiz, a juíza, que era uma juíza, que me desse 5 minutos para ir até uma salinha que nós temos. E eu fui até aquela sala, me ajoelhei e disse: Senhor, eu não sei se essa mulher está mentindo ou não, mas tu sabes. Eu não vi o fato, mas tu viste. E nada está escondido diante de ti. A tua palavra se afirma que todas as coisas estão patentes diante de ti. Então, Senhor, não deixa eu ser enganado. Se ela estiver falando a verdade, que ela seja absolvida, a justiça seja feita. Mas se ela não estiver falando a verdade, Senhor, que ela receba a pena devida. Naquele momento o Espírito Santo disse para mim: ela não está falando a verdade. E eu disse: e agora, como é que eu vou descobrir, Senhor? Deus me disse: pede para suspender o julgamento, era 8 da noite, e vai para a tua casa, e eu te mostrarei. Eu pedi à juíza, disse: excelência, se nós formos levar o julgamento da agora até o momento final da sentença, vai terminar por volta das 5 da manhã.
Tenho certeza que muitos dos senhores jurados que estão aqui, das juradas, não suportarão, dormirão, e o prejuízo vai ser grande. Nós corremos o risco de fazer uma injustiça. E argumentei, o advogado era muito bom, mas ele acabou concordando. Fomos para casa, 5 horas da manhã, eu me levantei e fui para o altar, orar ao Senhor. E o Senhor disse para mim: escuta o áudio da fase anterior. E eu disse: o áudio? Aí eu peguei o processo e descobri que tinha um CD lá dentro. Puxei o CD, meti no computador e fui rodar. Quando rodou o CD, a versão que ela tinha dada era completamente diferente na fase anterior. Ela disse que ela estava no fundo do quintal dançando e lá tudo começou a amizade com esse cara, a vítima. E Deus foi me mostrando toda a verdade. A partir dali, eu chego com a esposa, eu não sou muito ligado a narrativas novelísticas, e perguntou: existe algum personagem da televisão que tem uma capacidade extraordinária de manipulação, de engano, de mentira, de fazer com que as pessoas acreditem na mentira? Ela disse: tem. Eu disse: quem é? É a Carminha, da Avenida Brasil. Eu nem sabia que existia isso. Me conta como é, me faz um resumo. Eu tenho 10 minutos para sair de casa. Ela me resumiu em 5. Eu chego lá no tribunal pela manhã, eu disse: já peguei a mentira. Eu te dou graças, Senhor. Eu disse: senhores jurados, os senhores estão sabendo que está passando agora uma novela muito interessante, muito bonita. E lá tem uma novela chamada Avenida Brasil, e lá tem uma personagem chamada Carmen. Ela é tão astuciosa que ela conseguiu mentir para o marido dela, a fazer com que o amante fosse colocado dentro de casa como se fosse um amigo. E o pior, que o marido acredita. Pois assim como existe a Carminha da Rede Globo, aqui está presente a Carminha do Amapá. Essa mulher deu um salto da cadeira, quase caiu, e disse: em nome de Jesus, fica parado aí. E ela parou. O demônio que estava nela saiu na hora. E ela saiu de lá com a justa reprimenda, para a glória de Deus, porque Deus não suporta a injustiça. Queridos, o fato narrado nesse capítulo número 9 de Josué, ele é muito interessante e nos traz lições espirituais tremendas. Ele é um fato que vai ocorrer logo após o povo de Israel ter conquistado 2 cidades importantes de Canaã. A primeira delas, vocês já sabem, a cidade de Jericó. E vocês sabem da fortaleza que era Jericó. E assim como tem as fortalezas no mundo territorial, no mundo físico, existem as fortalezas mentais. Não é fácil quando nós estamos lidando com pessoas que têm fortalezas na sua mente. Você tenta convencê-la da verdade, mas não é fácil. Só pelo poder do Espírito, poder da palavra, para desfazer as fortalezas do inimigo que se instalam na mente da pessoa. Por isso que é preciso ter graça, ter unção do Senhor, para poder combater o bom combate contra essas fortalezas. Eu imagino Jesus trabalhando na vida de Pedro para ir quebrando algumas fortalezas que haviam na cabeça dele. Algumas estruturas mentais que o impediam de ver a verdade e de agir conforme a vontade de Deus. Então, assim como existia a fortaleza, aquelas muralhas de Jericó, existem pessoas que dentro de si têm verdadeiras fortalezas e precisam ser libertas para que elas possam conquistar aquilo que Deus tem para suas vidas. Muito bem, nessa narrativa, Deus mostra que Josué e os líderes que com ele estavam cometeram gravíssimos erros. Cometeram erros que levaram a consequências danosas para o povo de Israel. Cometeram erros que contrariavam a vontade de Deus. Cometeram erros que eram contrários àquilo que Deus queria fazer com eles naquele momento. E nós precisamos estar atentos, porque esse espírito continua rondando
Satanás continua rondando e usando de estratégias semelhantes ou da mesma estratégia para enganar o povo de Deus. Muito bem. No conceito que a gente pode extrair, o conceito de manipulação, em primeiro lugar tem um conceito farmacêutico. Quando a gente diz esse medicamento é manipulado, é uma farmácia de manipulação, nós sabemos que se está se tratando de um medicamento que foi manipulado por um bioquímico, por um farmacêutico, que pegou elementos químicos, às vezes uma planta, extraiu a propriedade medicinal daquela planta e misturou com outros elementos químicos e formou um medicamento, formou um remédio, como a gente costuma dizer. Aqui está um médico entre nós, que pode ter propriedade para falar sobre isso, o doutor Galano, é isso, doutor? Ele fez estudos da medicina, enfim. Então existe essa ideia de manipulação vinculada à farmacologia, vinculada à farmácia, vinculada a remédios, a manipulação. Eu lembro que quando eu era garoto, quando nós tínhamos inflamação na garganta, a minha mãe, ela costumava fazer um remédio. Era uma mistura de azeite de andiroba, um pouquinho de mel de abelha. Ela colocava um algodão no dedo, assim, bem expressivo. O dedo dela era um pouco grosso. E ela, vem cá, menino. A gente não queria ir, mas ela puxava e dava um jeito aqui na mandíbula. Quando abria a boca de jacaré, ela metia o dedo lá dentro e colocava o remédio. A gente gritava, ai! Mas aquilo ajudava a curar. Um azeite de andiroba. Era assim? Vinha num pires, inclusive, nesse tempo. Eu não sei se ainda existe a figura do pires. Muito bem, então, aquilo era uma manipulação, né, de medicamento. Mas o sentido que eu quero trazer nesta noite, de manipulação, é um sentido de uso de estratégias sutis, uso de estratégias enganosas que o adversário usa para alcançar seus maldosos objetivos. É nesse sentido que eu quero trazer hoje aqui. De como é que Satanás e seus demônios usam essas estratégias, essas sutilezas, para enganar pessoas de dentro da igreja, e com isso, fazer essas pessoas se tornarem escravas dele, viciadas em coisas e vítimas de situações as mais diversas, que trazem consequências para a sua vida espiritual, trazem consequências para a sua família, para os seus negócios e consequências as mais diversas nas suas relações sociais. É nesse sentido que eu quero então trazer essa palavra manipular, no sentido de estratégia ardilosa, estratégia traiçoeira. Aqui, eu não sei, o pastor Samuel está por aqui. Ali, o pastor Samuel, nós estamos trabalhando intensamente há meses, ainda não, estamos quase no final de uma investigação que tem por fim identificar um estelionatário. O nosso amado irmão, eu não sei se posso contar, ele chegou a relatar, ele foi vítima, na verdade, de uma situação dessas, de estratégia ardilosa. E nós vamos aprender aqui, porque se vocês aprenderem, pastores, vocês serão excelentes ensinadores na congregação, para que as ovelhas que Deus colocou em vossas mãos não sejam enganadas. É por isso que é necessária a doutrina aqui na terça. É necessário este ensino, porque senão corre o risco de o pastor ficar sem o equipamento necessário para identificar essas estratégias de manipulação que vão trazer consequências danosas para a ovelha, para a igreja e para a família das ovelhas. Muito bem. Por meio da manipulação, falseia-se a realidade. Por meio da manipulação, no sentido que nós estamos colocando aqui, o inimigo consegue
dar uma aparência de verdade, mas não é verdade. Por meio da manipulação, o inimigo consegue falsear a verdade, de modo que, aos nossos olhos, fica parecendo que aquilo que estamos vendo é como se fosse realidade, mas não é realidade, é apenas aparência. Teve um sujeito que conseguiu entrar em um banco de uma grande cidade brasileira, se disfarçando, a perna dele enfaixada, como se ele tivesse saído de um hospital de traumas, e ele aqui com aqueles parafusos grandes que são colocados na perna de alguém que sofre um trauma no fêmur, ele todo enfaixado, produziu uma substância que era semelhante a sangue, ele colocou aquelas gotas de sangue aqui, sangue falso no caso, e quando ele chega na porta do banco, ele é travado, ele estava com uma arma de fogo. O segurança, quando viu aquela situação, ele disfarçou, ele fingiu que ele estava com a perna fraturada, que havia saído do hospital e que ele precisava fazer uma operação bancária para tirar um benefício da Previdência. Inadvertidamente, aquele segurança, sem atentar para a realidade, sem ter discernimento, abriu de forma manual aquela porta giratória, o sujeito entrou, e no primeiro momento que ele percebeu a distração do segurança, ele correu com a arma de fogo e atirou. Eu acho que vocês já viram essa cena, mas acabou que ele morreu lá naquela situação, porque houve uma destreza muito grande do segurança, conseguiram neutralizar a ação do inimigo. Então, para você ver como são as estratégias, as sutilezas do adversário. Então, ele consegue falsear a realidade. Às vezes, a falsificação ela pode estar no veículo. Eu lembro que eu morava em Belém, em frente a uma casa de um sujeito que vendia veículos usados. E uma feita eu vi ele trazer um veículo todo danificado, a lataria toda com danos, furos e etc, etc. E ele pegou uma lata de massa e passou naqueles buracos, colocava uns pedaços de latas de sardinha e com super bonder, e passou bem aquela massa, tinham buracos assim enormes, e ele falsificou ali, depois pintou, olhava-se para aquele veículo, era lindo de ver, depois do polimento. Aí eu olhava para ele e disse, isso aí parece pão doce, só massa e brilho. Lasanha. E ele conseguiu vender. Bom, é necessário, meus queridos amigos, discernir para nós podermos confrontar o inimigo. Há pessoas que são usadas pelo inimigo com esse espírito de manipulação. Mas se nós não tivermos o equipamento necessário, nós não teremos êxito no discernimento, na identificação, em descobrir que aquilo é um falsete, é uma realidade construída ardilosamente para se conseguir um objetivo que vai nos trazer um prejuízo, um objetivo do inimigo que vai nos trazer um prejuízo. Falei aqui para vocês que depois de conquistar uma grande bênção, é importante que o povo de Deus esteja preparado para quê? Discernir as armadilhas que o inimigo poderá usar para nos derrubar. Então, muito cuidado quando conquistarmos uma grande bênção. Cuidado com o que vem depois. Muito cuidado com esse momento pós o recebimento de bênção. Vamos lá no texto bíblico, que está no capítulo 9, mostra que a estratégia usada pelos gibeonitas ocorreu exatamente depois de duas grandes vitórias. A primeira foi triunfante, a vitória para a conquista da cidade de Jericó, que parecia impossível,
mas Deus deu as estratégias necessárias, o povo obedeceu e conquistou aquela cidade que parecia não sujeita à conquista, porque Deus mostrou o seu poder ali. Muito bem. Assim como Canaã tinha aquele território cheio de vales e montes, assim também às vezes é a nossa vida, cheia de vales e montes, vales e montes. Vocês sabem que quando o povo de Israel estava no Egito, a geografia de Israel era uma geografia, do Egito é uma geografia plana. E lá eles têm o rio Nilo, de onde eles tiravam a água necessária para o abastecimento das casas e para o uso na lavoura, para regar as plantas, molhar as plantas e torná-las frutíferas. Quando eles vão conquistar Israel, eles vão perceber que essa terra de Canaã é uma terra que tem um território diferente. Ela tem uma geografia absolutamente diferente da do Egito, em que eles vão agora depender da chuva que Deus manda para eles poderem sobreviver e prosperar naquela terra. É bom quando a gente depende de Deus, não é? As múltiplas estratégias do inimigo. Pelo menos 3 aí eu apresentei nesse slide. Uma delas é quando ele se passa como se fosse um leão devorador. Não é que ele seja leão, nós sabemos que o leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Agora o inimigo, ele está em nosso derredor como um leão que está querendo devorar alguém. Bom, para aqueles que têm a proteção de Deus, o que Deus coloca? Um anjo na retaguarda da pessoa. Amém? Mas se a pessoa não tem anjo, ela está desprotegida. O apóstolo Orley diz que ele tem um anjo chamado Salatiel. É isso? Ah, são 2. Tem o Uriel e o Salatiel. E um anjo ministerial. Ok. Eu creio que isso é plenamente possível e é realidade. Uma feita, era o ano de 2010, e eu trabalhava naquele prédio aqui em frente à Praça da Bandeira. Deus havia me colocado lá, na cadeira máxima daquela instituição, para ser o procurador-geral de justiça. Eu costumava chegar às 8 da manhã, subir rapidamente para despachar logo o que tinha ficado do dia anterior e fazer as reuniões, etc. Então eu tinha que subir umas escadas até chegar lá no gabinete. E um dia, um policial me parou, já lá em cima. Ele me abordou e disse: doutor, quem é essa pessoa de branco que sobe com o senhor todas as vezes por essa escada? Eu disse: eu não estou sabendo. Como é que ele é? Ele disse: ele é branco e tem uma asa assim grande. Aí que o Espírito Santo me falou: é um anjo que o Senhor colocou para estar na tua retaguarda. Na hora eu não soube explicar, mas no outro dia, com o discernimento que Deus me deu, eu disse: venha cá, soldado, você sabe quem é aquele personagem que você me perguntou? Não, é um anjo de Deus. Deus deu ordem para colocar e andar comigo. Por isso que nem o mal me atinge, porque é uma proteção desse anjo. A Bíblia não diz que Deus dá ordem a nosso respeito? Quando a gente está na linha, então Deus dá ordem para que anjos estejam na nossa retaguarda. E aí, para onde você vai, o anjo vai com você. A bondade do Senhor vai te seguindo. E a misericórdia também vai te seguindo. Para onde você vai, um anjo do Senhor vai contigo. Glória a Deus. Para nós. Em outras ocasiões,
Satanás aparece na forma de serpente. 2 Coríntios 11:3, uma serpente enganadora. Vocês já perceberam as características físicas de uma serpente? A começar da pele, que é uma pele dissimulada, uma pele que aparenta a cor da floresta, a cor das folhas da árvore. Por isso que ela engana muitos. Em segundo lugar, ela tem uma capacidade extraordinária de olfato, de perceber a pessoa pelo olfato, pelo cheiro. Por isso que ela coloca a língua meio assim. Em terceiro, ela é calculista, a serpente. Ela não dá o bote de forma foita. Ela calcula, ela aguarda o momento certo para poder dar o seu bote. Assim é Satanás. Ele se disfarça, ele consegue identificar pelo olfato. Se você tem o perfume de Cristo, ele já vai se afastando. Agora, se tiver o perfume do pecado, o cheiro do pecado, cria-se um ambiente propício para atraí-lo. E noutras, como está escrito em 2 Coríntios 11:14, ele aparece como anjo de luz. Tem pessoas que dizem assim: eu vi, aspas, a Nossa Senhora apareceu para mim. Ela apareceu em forma toda de branco, não sei o quê, e começa a descrever. Como a pessoa não tem discernimento espiritual, ela acredita que aquela aparição é uma aparição vinda de Deus. E não é. É Satanás disfarçado, enganando aquela pessoa que não tem o discernimento da palavra. Muitas pessoas relatam suas experiências. E nós que conhecemos a Bíblia, sabemos que essas experiências que as pessoas têm, elas são umas experiências contrárias à base bíblica. Não tem base bíblica no sentido de que aquilo que ela vê não é um anjo, é um personagem disfarçado de anjo de luz para enganar aquela pessoa. Muito bem. E quais são as estratégias usadas pelo inimigo para conquistar seu objetivo? No caso específico que nós estamos estudando, os gibeonitas, tudo que eles queriam era não ser destruídos. Eles já haviam percebido a vitória do povo de Israel em relação às duas cidades anteriores. E agora eles estão percebendo que a mão do Senhor vai chegar sobre eles. Eles estão percebendo que agora eles serão o alvo da destruição. Eles serão aniquilados. Eles reconhecem que eles não têm força diante do poder de Deus. Eles sabem disso. O inimigo sabe disso, que ele é um derrotado diante do poder de Deus. O poder de Deus suplanta o poder do inimigo. Nós podemos ver isso naquela cena quando Moisés chegou diante do faraó para provar que Deus estava com ele. Moisés pegou o cajado que ele tinha, aquela vara, e jogou na frente do faraó. E aquela vara se transformou numa serpente. E faraó, para mostrar que também aqueles magos, aqueles adivinhadores que estavam com ele, tinham poderes também sobrenaturais, eles também lançaram uma vara e se transformou numa serpente. A diferença é que a serpente que foi transformada a partir da vara que Moisés jogou, foi e engoliu a outra serpente, a mostrar que o poder de Deus anula o poder de Satanás. Diga, o poder de Deus é infinitamente superior ao poder de Satanás. Quem crê nisso? Glória a Deus. O primeiro ponto estratégico que os gibeonitas usaram foi a unificação. Eles se uniram
para poder ganhar força. Eles se uniram com um propósito comum. Eles fizeram os cálculos e deduziram que eles seriam destruídos. Então vamos fazer o seguinte: vamos nos unir e formar um único exército aqui. Vamos nos unir para a gente poder conquistar o nosso objetivo, que é fazer uma aliança com o povo de Israel para nós não morrermos. E com isso, nós vamos preservar a nossa vida, da nossa família, das nossas esposas. Ok. Isto está em Josué capítulo 9, versículo 1 a 2. Nós acabamos de ler há pouco. O segundo ponto estratégico foi o fingimento. Então, por trás do espírito diabólico de manipulação, vai estar presente o fingimento. Então, tem pessoas que às vezes estão no nosso meio e elas estão se fingindo estarem do nosso lado. Elas fingem que estão conosco, elas fingem que estão na mesma aliança, mas não estão. É um espírito que habita naquela pessoa, que usa aquela pessoa, para que a gente pense que ela está na mesma aliança, mas não está. Então é um espírito de fingimento, para manipular, fingimento. Eu lembro, eu tenho muitas histórias assim no dia a dia. Eu estava uma vez no fórum de Macapá, aqui no prédio, chegou um sujeito com um carote de combustível. Eu ia andando assim, ele, doutor, por favor, me atenda. E eu disse, o que é, senhor? Eu estou indo para o dia. Disse, não, por gentileza, o meu carro parou aí na estrada, vindo de Santana para cá, com o meu carregamento de banana que eu vinha trazendo de lá, e parou. Mas por que parou? Porque não tinha combustível mais. Nas últimas eu vinha para tentar ganhar o meu pão de hoje, para levar para a minha família, e eu, por isso que eu estou com esse carote. Daria para o senhor me arranjar um valor para comprar o combustível? Aí eu parei assim e disse assim, mas espera aí, onde exatamente o seu carro parou? Ele disse, ali no 9, naquela ali, não tem o 9, na rotatória. Segunda pergunta, qual é o tipo do seu carro? Ele disse, é um marrom. Sim, mas qual a marca? Ele disse, eu acho que eu já passei tanta, já lavei tanto que saiu até a marca. Não é assim. Aí eu fui fazendo uma série de perguntas, e depois, por que o senhor não parou outros veículos que estavam passando lá? E veio aqui para o fórum. Como é que o senhor chegou aqui? Aí ele começou a se embaraçar. Então veja, senhores, que o espírito do fingimento é possível identificar quando você para e começa a fazer algumas perguntas que vão fazer com que aquele fingimento não se sustente. Quando desmascarei o sujeito, ele pegou o carote dele e disse, não me leve preso, eu só quero sair daqui deste fórum. E saiu, foi embora, senão ia dar o flagrante delito, que ali era um estelionato. Quais são os passos que o inimigo usa? Vamos para o texto bíblico e mostrar quais são esses passos. Número 1, o que foi que eles fizeram? Disfarçaram-se para parecerem uma delegação oficial estrangeira. Então eles se combinaram entre si e disseram, nós vamos dar uma aparência de que nós somos uma delegação oficial estrangeira. É como agora, ali em Londres, na Inglaterra, em razão da morte da rainha, muitos chefes de Estado, mais de 100 lá compareceram, representando o Estado. Veja que lá é um parlamento, mas tem a figura do rei, da rainha, e o rei ou a rainha representam o Estado e não o governo. E o governo brasileiro lá foi o presidente da República, representando não o governo brasileiro, representando o Estado brasileiro. E ele foi recebido com honras de chefe de Estado. Ok.
Então eles se disfarçaram, se fingiram, como se fossem uma delegação oficial estrangeira. Olha a astúcia deles. Olha como é a astúcia, como é que o inimigo trabalha na cabeça das pessoas para fazer isso acontecer. Em segundo lugar, eles afirmaram ser de uma terra distante, quando na verdade eles estavam habitando a cerca de 40 quilômetros daquela região, portanto, próximo. Entretanto, eles conseguiram disfarçar de tal maneira que mesmo Josué, com a experiência que ele tinha, de anos a fio do lado de Moisés, e com toda a experiência, todo o cabedal de conhecimento que ele tinha, mesmo assim, ele acreditou naquilo que ele estava vendo. E a questão, meus amados irmãos, é: até que ponto nós estamos nos deixando levar pela aparência? Até que ponto nossos olhos estão nos enganando? Vejam que o próprio profeta Samuel, quando chegou à casa de Jessé, com o fim de ungir o futuro rei de Israel, quando ele observou aqueles rapazes, os filhos de Jessé, com aquela estrutura corporal desenvolvida, é como se fosse nos dias de hoje, esses sujeitos que vivem fazendo academia todos os dias, para ficar com o corpo, como é que chama, apóstolo? Bombado. E tem uns que além de fazer o exercício físico, eles tomam uns produtos, não é isso, doutor? Creatina. Eu não sei, mas dizem, né? Eles tomam uns produtos que tem substância química que faz inflar a musculatura. Então eles ficam bonitão, grandão assim. Não, agora, com isso eu não estou reprovando quem faz exercício na academia, não. Ao contrário, eu incentivo a fazer. O que eu estou sendo contrário é o excesso de exercício. E tudo que é excesso é moléstia, já dizia Aristóteles. Se você come demais, passa a ser um problema sério. Pode... o glutão. E se você come de menos, não come, se abstém de alimento, que é um outro extremo, também é perigoso. Um dia desse eu fui orar por uma irmã da igreja, uma empresária, e ela queria que eu fosse orar porque ela está grávida e o bebê não está desenvolvendo a contento. Ele está abaixo do grau de desenvolvimento que ela deveria ter nesse estado agora de tempo. E quando eu fui orar, o Senhor me disse, eu perguntei a ela qual o alimento que ela estava consumindo em maior quantidade. Ela disse: eu estou consumindo só verdura, pastor. Mas por quê? Porque a nutricionista mandou eu comer só verdura. Eu disse: está errado. Não, mas pastor, o boi não come só capim e ele não fica gordo? Eu disse: o boi, mas você não é boi. Coma proteína, minha filha. E orei por ela e vap. Agora eu soube que ela comeu tanta proteína que ela já está ficando bem desenvolvida. Tem que comer, não é, doutor Galã? Umas proteínazinhas. Porque ela que vai dar o crescimento para o bebê. Proteína. Por isso que Deus disse assim: olha, vocês vão conquistar uma terra que mana leite e mel. Quando você olha para o leite tem o quê? Proteína? Sim. Por que o bebê corre logo ali? Primeira coisa que ele quer fazer depois que ele chora, o médico pega o bebê assim, ele pega pelas perninhas, né? Ele fica de cabeça, de ponta cabeça, parece, não sei se é assim. Na enfermeira, aí dá uma palmada, você pá! Aí, uau! Em seguida, o que ele quer? Mamar. Quem ensinou o bebê a mamar?
Algum pediatra ensinou? Algum enfermeiro? Algum profissional da medicina? Não. É que Deus já o programou para aquilo. E ele vai mamar porque ele quer proteína que tem no leite materno. Então, a proteína é a base da pirâmide alimentar. Precisamos de proteína. No nosso caso aqui, a proteína é a palavra de Deus. Em terceiro, eles mentiram sobre suas roupas e alimentos. Eles foram com roupas velhas, rasgadas, rotas, que significa roupa rasgada, para dizer que eles estavam vindo de longe, para dizer que eles tinham caminhado longos dias até chegar ali. E o alimento deles, pão bolorento, tudo para dar uma evidência de que eles tinham vindo de lugar distante. Por isso, meus amigos, nós temos que ter muito cuidado com as aparências. Vocês lembram, eu estava falando do caso dos filhos do Jessé. O próprio profeta já ia ungir o mais velho. Aí o Senhor disse, não é esse aí. Depois ele ungiu o segundo, não, também não é esse. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, não tem mais nenhum. Jessé disse, tem, mas é o menor. Ele está no campo, e ele é ruivo, ele ainda tem sarna. Irmãos, o mundo lá fora diz que quem não é visto não é lembrado, mas Deus lembra daquele que não é visto. Deus lembra, Deus lembra, Deus lembra, Deus lembra. Mantenha-se firme, que Deus se lembrará de você. Ele é o Deus que ainda se lembra. Mefibosete estava em Lodebar. Ainda existe alguém da casa de Saul? Ele estava em Lodebar. Ali é o próprio Deus usando a Davi para mostrar a bondade dele. Aí disseram, existe, quem é? Mefibosete, manda chamar. E agora ele vai comer na mesa do rei, porque Deus se lembrou. Ele estava na mídia? Não. Ele estava com visibilidade? Não, ele era invisível. A sociologia chama isso de invisibilidade. Um certo professor da USP, lá no campus da USP em São Paulo, uma vez quis saber o que era de fato a invisibilidade. Ele entrou no campus da USP disfarçado de um gari e começou a juntar folhas, começou a juntar latinhas e algumas coisas. As pessoas passavam por ele e não ligavam para ele. Ninguém dava importância. Até que chegou a hora do dia que ele tirou aquela veste e colocou as vestes de professor. Aí começaram a reconhecê-lo. Agora, para Deus não importa as vestes. Nós temos que cuidar das vestes, sim. Mas independente, o que mais importa são as vestes espirituais. Se estivermos com ela, Deus se lembrará de nós. Eles afirmaram serem servos. Uma outra coisa muito interessante de quem usa a manipulação. Ele vem aparentando que ele é teu servo. Ele se disfarça, ele chega contigo, às vezes beija, te abraça, diz, olha, eu sou teu servo. Você pode falar o que você me pedir, eu vou fazer. Porque eu sou servo. Mas esse servo é um servo falso. Ele não é verdadeiro. Porque você conhece que o servo é verdadeiro. Você conhece pelo dom do discernimento. Em quinto lugar, eles usaram de uma astúcia, dizendo que eles acreditavam no Deus de Israel, que eles tinham tomado conhecimento do que Deus tinha feito lá no passado para o povo de Israel. Então,
às vezes essas pessoas usam desse disfarce para manipular. Quantas vezes aqui a gente está no culto, quando termina, chega alguém nos abordando, se disfarçando que é alguém da igreja, e quer uma ajuda, quer uma oferta. E eu digo, olha, tem um serviço de ação social aqui. Vá lá e se habilite. Por que você veio direto aqui? Então, nós temos que ter esse cuidado para discernir, não cair nessas ciladas. Essa aí é uma imagem do versículo 14 do 9, quando mostra que o erro fundamental deles quem? Josué e os seus líderes. Um dos erros fundamentais foi não consultar o Senhor. Irmãos, Deus quer ser consultado. Deus quer ser ouvido. Deus quer que a gente busque a vontade dEle. Se Ele é Senhor nas nossas vidas, nós devemos consultar a respeito das nossas decisões. Amém? Então, fazer consulta ao Senhor. Eles foram imprudentes. O imprudente é diferente do negligente. O imprudente tem como característica o ser afoito. Sinal está fechado, ele quer passar. Ele é imprudente. O negligente é aquele que não faz, é o que fica inerte, é o que deixa de fazer. Esse é o negligente. Tem algo para ele fazer, ele não faz. O imprudente, ele faz, ele vai além daquilo que ele deveria fazer. Ele é, uma das características de afoito. Vocês já viram pessoas assim? Então, o pastor de verdade, ele tem que ter como uma das características a prudência. Prudência no falar. Tem que ser pronto para e tardio para, pronto para ouvir e também pronto para agir, não. Para agir tem que ser prudente. Eu só vou dar esse passo à frente se Deus me autorizar. Eu só vou dar o próximo passo quando Deus der o sinal. Eu vou colocar a prova. Aí eu sou prudente. Prudência é uma das manifestações de sabedoria. E a Bíblia diz que se nós queremos sabedoria, devemos pedir a Deus que dá com liberalidade. Sabedoria, Deus não cobra. Deus dá de graça. E dá com liberalidade. Diz, toma, você quer sabedoria? E ele entrega sabedoria. A sabedoria não significa dizer que a pessoa teve anos de estudo no banco escolar. Ela pode ter sabedoria sem ter anos de estudo no banco escolar. Ela pode ter sabedoria sem ter um título de bacharel, sem ter um título de mestrado, de doutorado, qualquer outra coisa. Ela pode ter sabedoria. Vocês já viram algumas pessoas assim? Às vezes um idoso, você olha para ela, vai ter uma conversa, vai ter um conselho. Ele não teve estudo na faculdade, mas ele tem sabedoria. É uma pessoa prudente, não é uma pessoa afoita. É uma pessoa que sabe dar o bom conselho. Seja um bom conselheiro, para a glória de Deus. Então eles agiram pela aparência e não com o discernimento. O discernimento é como se fosse um farol que você tem aqui, que te permite discernir entre a verdade e a mentira, entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre aquilo que é aparência e aquilo que é realidade. O médico, quando ele vai examinar o paciente, às vezes ele acha que é uma doença X, está numa aparência, mas aí ele manda fazer os exames. Quando volta o resultado dos exames, é que ele vai fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico, porque ele não pode agir pela aparência. Não? Eu lembro que eu já contei esse fato aqui. Uma feita, faz 10 anos mais ou menos, a minha esposa andava muito preocupada com todos da família dela, aqueles que já são casados e tudo mais, e ela não dormia direito, eu notava isso. Quando um dia eu disse, vai ao médico, e ela achou de ir a um cardiologista.
Quando ela entra ao consultório do cardiologista, ela já chegou colocando a mão sobre o peito e dizendo: doutor, eu estou com um sério problema cardíaco. Onde é que você sente a dor? Ela disse: bem aqui. Ele disse: já está errado o diagnóstico, porque o coração é do lado esquerdo. Bom, então eles, o agir pela aparência, queridos. Temos que ter o discernimento. Vai casar, às vezes você vai aconselhar a ovelha que é jovem, que quer casar. Você tem que ensiná-la a ter o discernimento para ela não agir pela aparência. Hoje está muito em voga aqueles sociopatas, sujeitos que aparentam ter alguma coisa, são bons de lábia e querem fazer uma aliança de casamento com aquela menina da igreja, porque querem desviá-la. São usados pelo Satanás. Quantas vezes eu pego isso lá no fórum, no dia a dia, no trabalho? Doutor, foi vítima de um estelionatário sociopata. Ele me disse que ele não estava andando no carro dele, porque ele comprou um carro na Itália, importado, e o navio ainda estava trazendo de lá para cá. E o apartamento ele me disse que ele ainda ia receber da empresa que atrasou a execução da obra. E a conta bancária não, o banco bloqueou por hora, porque tinha um estelionatário querendo tirar dinheiro dele. E ela caiu nos braços dele. Se casou e descobriu que era um grande estelionatário, um sociopata. Uma das características do sociopata, ele tem uma boa lábia. Ele aparenta ter conhecimento, ele fica memorizando no Google resumo de obras literárias, ele declara poesia. Ele pega uma poesia do Carlos Drummond de Andrade e declara para aquela moça, ela fica encantada. Ainda mais porque às vezes ela é sugestionada pelo ouvir, muito pelo ouvir. O homem é mais pelos olhos. O homem quer ver e a mulher quer ouvir. Aí ele sabe disso, Satanás sabe. Ele sabe onde está a nossa vulnerabilidade. Então ele vai atacar naquele ponto vulnerável. Mas em nome de Jesus, vocês estão sendo revestidos aqui de uma graça para não cair nesse mal. Consulte ao Senhor. Peça direção. Nós estamos nessa obra aqui do lado, mas nós estamos pedindo a direção de Deus todos os dias. Eu tenho pedido às irmãs do círculo de oração: me ajudem. Essa obra não é minha, é nossa. E esse templo é para Deus. E elas têm orado, e eu tenho visto o resultado. Senhor, tem hora que eu não sei o que fazer. Ainda mais que tem um Satanás lá fora dizendo: olha, o político tal deu piso. Mentira de Satanás. Nós estamos sendo obrigados a fazer uma campanha para comprar o piso, porque Satanás está mentindo lá fora. E às vezes você está acreditando e está sendo usado por ele, quem sabe? Irmãos, tenham discernimento, isso aqui é coisa séria. Isso aqui é coisa de Deus. Quem falou que ia dar celeridade dessa obra não foi homem, foi Deus. Eu nem sabia o que a pastora Shirley ia falar naquele dia, era uma terça-feira, dia 27 de junho, foi isso, pastor Cleise? O dia do aniversário da igreja. Ela desceu do púlpito, do palco, desceu e foi lá embaixo, começou a falar, e de repente ela olhou para mim e disse: Deus está dizendo que Ele vai acelerar a conclusão desta obra. E eu acreditei, e estou acreditando na palavra do Senhor, na profecia. Então não deixe se enganar pelas manipulações, pelas informações manipuladas, meus irmãos. Outro dia eu peguei um jornal que eu considero mandado pelo WhatsApp. O Satanás usando uma pessoa para dizer que nós havíamos pegado muito dinheiro e não sei o quê, e que um fulano deu isso, deu aquilo. Não é verdade.
E nós temos autoridade para falar. Agora, que Deus levanta ofertantes, Ele levanta. Que Deus tem poder para trazer empresários para cá, para trazer pessoas de negócios, para ofertar, Ele tem. E a igreja não pode recusar. Porque até quando foi que me disseram que oferta é algo ilícito? Pelo que eu sei, a oferta faz parte da tradição da igreja, é bíblico. Sim ou não? Assim como os dízimos. Nós fomos lá com penante, comprar essas telhas e a estrutura. E ele disse: pastor, o lucro que eu ia ter, eu vou ofertar todinho para a igreja. Porque eu quero ver essa obra andando. Fomos comprar o vidro, o empresário disse: pastor, o lucro que eu ia ter, eu vou ofertar todo para a igreja. Estamos correndo atrás do piso, dia e noite. Eu tenho vindo às vezes de madrugada aqui e pedido oração. Jeffrey, ora às 5 da manhã, Jeffrey, nos ajuda. Não deixa que Satanás nos envergonhe. O desafio é grande, meus irmãos. Não dê ouvido para Satanás. Dê ouvido para a voz de Deus. Deus está falando com esta igreja. Josué fez uma aliança. Os líderes que estavam com Josué fizeram uma aliança e depois se arrependeram amargamente. E não podiam mais quebrar a aliança, porque senão a ira do Senhor ia sobre ele e sobre o povo. Eles não podiam quebrar a aliança. Depois que eles fizeram a aliança, que eles descobriram que eles tinham sido usados pelo inimigo. Eles descobriram toda a farsa que estava por trás. Quando a gente concorda com fake news, com a mentira, nós estamos fazendo aliança com a mentira de Satanás, que é o pai da mentira. Todos sabem. Quando nós concordamos e damos vazão a essas falácias, a essas mentiras que são engendradas no inferno, nós estamos fazendo aliança com o inimigo. Mas nesta noite nós vamos ficar de pé aqui e repreender tudo isso. Fica aí de pé, por gentileza. Último slide, só para a gente finalizar aqui. Aplicação pessoal. Diga comigo: devemos exercer o dom do discernimento para não cair nas ciladas do inimigo, que usa de mentira, fingimento e manipulação, a fim de atingir seus objetivos. É necessário ser prudente quando temos que tomar uma decisão, para não experimentarmos experiências amargas. Diga glória a Deus. Quem vai me ajudar a combater as mentiras do inimigo? Só aqueles que têm amor à obra de Deus, mas que têm amor de coração, de verdade. Levante a mão e vamos fazer uma oração agora. Diga: Senhor, no nome de Jesus, como igreja, nós clamamos a Ti agora e pedimos ao Senhor que repreenda toda voz de Satanás que se opõe à construção deste templo, toda mentira, toda manipulação, toda fake news, todo engano, caia por terra, em nome de Jesus.